Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, amém? Um grande abraço aos amados irmãos que se encontram em casa, nos assistindo também. Que essa mesma paz, que essa mesma presença continue invadindo a sua casa, continue invadindo o seu lar. Porque verdadeiramente podemos estar aqui nesta noite sentindo a presença de Deus. Louvamos a Deus mais uma vez pela oportunidade que Ele tem nos confiado em fazer uso da palavra do Senhor. Mas sem mais delongas, gostaria de convidar a igreja do Senhor a se pôr de pé, por favor, em reverência à palavra do Senhor, para estar lendo juntos a divisa e falando também o nosso tema. A nossa divisa se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. Estarei falando e logo após a igreja em uma só voz estará repetindo. O nosso tema diz assim: cuidando um dos outros. A igreja, a nossa divisa diz assim: para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere uns membros com igual cuidado em favor um dos outros. A igreja, oremos ao nosso Deus. Santo Deus e eterno Pai, em continuação, coração da tua serva, Deus, queremos continuar te louvando, bendizendo o teu santo nome, rendendo graças ao Senhor pela tua bondade, pelas tuas misericórdias, pelo seu amor para com as nossas vidas, ó Deus. Gratos nós somos pelo teu cuidado para com nossos familiares também, para com todos aqueles que estão ao nosso redor, vivendo ao nosso lado. Queremos mais uma vez te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, louvando o teu santo nome, bendizendo o teu santo nome, glorificando o teu santo nome, ó Deus. Nós te louvamos pelas pessoas que estão em casa também, nesse mesmo espírito, nessa mesma sintonia de adoração ao teu nome, ó Deus. Somos gratos ao meu Senhor por tudo, mas nós também queremos apresentar, e como tua filha aqui, antes de passar, ela oraste, te pedindo que o Senhor continuasse a tomar a direção de tudo, e aprove ao Senhor nesta noite me escolher mais uma vez. Deus, o Senhor conhece o meu sentar e o levantar. Da mesma forma, o coração dos teus filhos que aqui estão e que estão nos assistindo. Por isso, Deus, faz conforme o teu querer, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado, continue sendo exaltado, porque essa é a nossa intenção, ó Deus. Faz isso por misericórdia. Fala de forma especial aos nossos corações, porque estamos aqui para ouvir, entender a sua voz nesta noite. Deus, perdoa os meus pecados, falhas e transgressões. Sempre, Deus, diminua eu e o Senhor cresça, que eu suma, o Senhor resplandeça, e que o nome do Senhor seja glorificado. Continua, Deus, a receber a nossa adoração, a nossa oração que fazemos a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Podes assentar.
Iniciando, meus amados irmãos, com um novo tema e com uma nova divisa. Isso também nos traz uma grande responsabilidade. Quando o tema ela traz uma afirmação dizendo, cuidando um dos outros. Pessoas diferentes, com pensamento diferente, com maneira de se expressar diferente, mas sempre foi uma ordenança de Deus, do Senhor Jesus, a dizer, vivam, amem uns aos outros, cuidem aos outros. E quando nós pensamos em olhar, em falar, imaginar que devemos nos entregar a outras pessoas, a cuidar de outras pessoas, nós começamos a entender o nosso Senhor, o nosso Mestre, e vimos que Ele deu exemplo de cuidado, de zelo, de amor por outras pessoas. Imagina só o Senhor trazendo o João para próximo a Ele. João, que em um momento ele estava expressando o seu amor, mas em outro momento João se expressava em um homem muito forte, muito nervoso. Imagina o discípulo que Jesus chama para estar ao seu lado, pessoas diferentes, pessoas que tinham forma de se expressar diferente, mas quando o Senhor se permite a chamar as pessoas e se permite a cuidar, todos aqueles que vinham com algo que trazia da sua essência, da sua natureza humana, ou talvez da sua cultura, mas chegando a Cristo, sendo ensinado, sendo cuidado, essas pessoas são outras pessoas, que entendemos que aquele que é o nosso exemplo, a pedra angular, aquele que é a nossa referência, pega essas pessoas de maneiras diferentes e trata, e cuida, e transforma. Homens, alguns que negaram, depois de alguns de seus sermões, milhares de pessoas se convertem. Pessoas que viviam tão somente pensando no financeiro e nas riquezas materiais. Quando é cuidado, tratado pelo Mestre, essas pessoas elas mudam de vida. Ou seja, é nos colocado aqui a importância de cuidar de pessoas, de cuidar de aquilo que eu entrego, eu recebo de volta. Se eu cuido hoje, eu vou ser cuidado amanhã. Jesus, num dos seus sermões muito importantes, as suas bem-aventuranças, ele disse, olha, os misericordiosos, eles alcançarão misericórdias. Ou seja, ele está falando, olha, na vida, o mais importante é você ceder, entregue a misericórdia pela vida das pessoas que sofrem, das pessoas que estão abatidas, aquelas pessoas que poderia alguém apontar o dedo, mas permita que a misericórdia o alcance, porque um dia nós precisaremos da mesma. Algo que a gente aprende nessa caminhada é a lei da semeadura. É algo que nós vamos levar para o resto da nossa vida. E por isso que nós passamos por um processo de aprender da parte do Senhor através da Tua palavra. Tudo que nós plantamos, nós colheremos. Se eu cuido de alguém hoje, amanhã na minha necessidade alguém vai cuidar de mim.
Se eu semeio o amor hoje, alguém amanhã vai me oferecer o amor. Então a nossa divisa está falando assim: olha, não se canse, não se acovarde, não importa a quantidade de vezes, mas cuide, vivam esse amor, cuide um dos outros constantemente. Cuidar. Poderíamos falar em conceito ou significado, mas a palavra cuidar é uma coisa tão notória, inteligível de entender. O cuidado está relacionado ao tratar pessoas. O cuidado, ela está relacionado a ter atenção por outras pessoas quando há necessidade. O se preocupar, ou de alguém que está passando por uma pessoa, eu coloco a minha vida, eu vou me responsabilizar por você para cuidar da sua vida. Transmitir uma responsabilidade de amor, de cuidado por outra pessoa. Cuidando um dos outros. Quando nós analisamos essa divisa e tentamos entender o contexto, o cenário, fazendo esse análise, esse estudo, algo que Paulo, eu acredito, uma das igrejas que Paulo mais sofreu, mais trabalhou, foi essa igreja, a igreja aos Coríntios. Quando Paulo dessa fala, disse: olha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em fazer uns pelos outros. Primeira coisa que nós entendemos é, quando Paulo fala, se expressa dessa forma, é porque está acontecendo o contrário. E trazendo para nossas vidas, eu, José Francisco, quais são as minhas preocupações com outras pessoas? Qual é o meu cuidado com outras pessoas nas suas necessidades? Se nós formos analisar essa igreja e fazer uma correlação com a igreja de Atos dos Apóstolos, situações totalmente diferentes uma das outras. E para começarmos a entender o porquê o Paulo, ele começa a se expressar dessa forma, o que é que está acontecendo nesse contexto, nesse cenário. Convido aos irmãos a continuar no livro de 1 Coríntios, mas no capítulo 1, para entendermos por que essa fala de Paulo. Diz assim o texto: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que falem todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Qual é o cenário dessa carta? Qual é o cenário da igreja nesse momento aqui? Quando Paulo ele escreve essa carta, após ele já tem implantado, como era o seu chamado de implantar igrejas, ele implanta essa igreja e sai com outros propósitos. E na sua ida, a família de Crói
vai em direção a ele para trazer algumas coisas que está acontecendo na cidade, lá em Corinto, na igreja. E primeira coisa que quando ele lê alguns questionamentos das pessoas que estão na igreja, querendo saber de coisas e mais coisas, porque naquele contexto havia uma pessoa, uma deusa que tinha uma grande influência na sua cidade, uma pessoa que fazia algo que não louvava ao nome do Senhor, e pelas suas influências, pessoas que deixaram o evangelho, começaram a ter dúvida, e por isso essa família vai até Paulo e leva algumas perguntas para ele. E novamente quando essas pessoas voltam, Paulo começa agora aqui a responder, começa na sua primeira fala, e disse: rogo-vos, irmão, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisão. Por isso que na nossa divisa, Paulo está dizendo, para que não haja divisão no corpo. Ou seja, lá no início, Paulo falou a mesma fala com todos, trazendo a importância da cruz de Cristo. A mensagem do evangelho, Paulo falou com todos, mas nesse cenário, Paulo já começa advertindo que não haja entre vós divisões. Ou seja, num contexto já tem pessoas que estão já pensando, algumas desistiram, e outras pessoas estão por desistir, outras pessoas estão com dúvida, e algumas pessoas estão pensando em: eu vou com fulano, eu vou com Bertano, eu vou andar com A e com B. O texto continua dizendo: antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelo da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefás, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estefanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Ou seja, qual é o cenário? Por esse motivo a igreja está dividida. Podemos analisar aqui que 4 grupos estão formados. Então algumas pessoas estão ali com uma dúvida de a quem eu vou servir, a quem eu vou acompanhar, a quem fala em nome de Cristo, a quem fala a verdade. E Paulo, quando está escrevendo, está dando resposta a todos ali. Por isso que, mais uma vez, afirmando a nossa divisa, Paulo já está dizendo: olha, eu não quero que a igreja esteja assim, que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, sejam unidos, cuide um dos outros. E aqui está, quando ele diz, primeiro grupo, quando as pessoas se diz: eu sou de Paulo. Segundo grupo diz: não, eu sou de Apolo. O terceiro grupo está dizendo:
Eu sou de Cefas, que é o Pedro, e o outro, eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, não é necessário que vocês, que se diz ser homens espirituais, homens de Deus, estão com essa dúvida no coração de vocês. Por isso que Paulo no versículo posterior disse: olha, foi Paulo que foi crucificado. Ele está dizendo: olha, nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas, e nem o que se diz ser de Cristo. Paulo está dizendo: é necessário que vocês estejam unidos, emanados, porque não importa, essas pessoas importantes, que um pode até semear, outro pode até colher, mas que não haja no meio esse sentimento de que eu vou com Paulo, eu vou com Apolo. Ele está dizendo: não é assim. Não foi assim que eu ensinei a vocês. Infelizmente, igrejas, homens e mulheres têm se deixado se levar por esse momento, por esse contexto, nessa situação. Quando a palavra, quando essa carta é colocada, vemos algumas coisas aqui nesse cenário. Paulo, Apolo, o Pedro e outro grupo que se diz: eu sou de Cristo. Esse mesmo povo que está aqui, que tinha suas evidências que falava, o contexto vai dizer que falava em outras línguas, que profetizava, que tinha revelações, mas esse povo está em todos os sentidos. Paulo chama a atenção: olha só, por que vocês comem assim? Por que vocês fazem acepções de pessoas desse jeito na hora da ceia, do banquete? Você se junta com o grupo e come de tudo, bebe de tudo, mas não é assim que Cristo ensinou a vocês. Esse mesmo grupo está dizendo que na hora da ceia eles têm que comer do melhor, e as pessoas que são menos oferecidas para outras pessoas de menor classe. Pessoas até que podem falar em outras línguas, que tem um dom de revelação, tem dom de profetizar. Tem algo que, da parte de Deus, que os mesmos que se intitulam eu sou de Cristo. Quando Paulo escreve a Timóteo, uma das primeiras falas de Paulo a Timóteo, ele diz: olha, cuidado, Timóteo, com os falsos mestres. Porque pode até falar, pode até profetizar, pode até revelar, mas a sua vida não condiz com aquilo que Cristo quer. Unidade, crescimento. Então esse é o primeiro cenário do que quando Paulo escreve, respondendo aquele povo, dizendo que eles estão de maneira que não era para acontecer. Eles estão com um pensamento diferente de que era para agir. No capítulo 3,
ele fala para esse grupo dizendo assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e assim como carnais, como as crianças em Cristo. Leite vos deis a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque quando havendo entre vós ciúmes e contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém que diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servo por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo está falando com o povo. Você tem talvez as evidências, as revelações. Você tem ainda fala em outras línguas, mas se comporta como crianças, fala como crianças. E ele, mais uma vez, ele traz assim: olha só, que não haja entre vós essa divisão. Entenda que eu plantei, Apolo até regou, mas quem deu crescimento é Deus. O que é que nós entendemos que Paulo está querendo dizer àquele povo que estava dividindo a igreja, dizendo: olha, não importa, o importante é que todos estejam unidos, cuidando um dos outros, para que a igreja, para que o Senhor seja soberano no nosso meio. Que nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro, nem outros que se dizem de Cristo, receba a glória, receba o poder, mas que Cristo, Ele esteja no centro, que vocês não percam a cruz de vista. Então Paulo, nesse cenário, ele começa a trazer essas importâncias. Quando nós passamos por capítulos, no capítulo 5, Paulo continua expressando a sua fala. E nesse cenário de contendas, de imoralidades, a igreja está envolvida em um momento muito complicado. No versículo 4, versículo 14, ele diz assim: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos demonstrar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não tereis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gereis em Cristo Jesus. Ademoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Paulo mais uma vez está dizendo, dando exemplo de Timóteo, dizendo a todos que passaram, a todas as igrejas que eu fui, o ensinamento foi o mesmo, não foi diferente. No versículo 5 começa a dizer: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver
quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio. Que tamanho ultrajado praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como estivesse presente, que o autor da tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós em meu espírito, com o poder de Jesus Cristo nosso Senhor. A igreja continua fazendo as suas próprias práticas, de mal a pior. No início do texto ele fala que o povo está com uma imoralidade, e a imoralidade tal. O cenário é desobediência, imoralidade. O filho tendo caso com a esposa do seu pai, com sua própria mãe. O cenário, o contexto está sendo de mal a pior. E aí Paulo, na nossa vida, ele disse: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros como igual modo, cuidando a favor um dos outros. Quando nós vimos agora para a nossa divisa, o cenário está colocado, a igreja vivendo em desobediência, as pessoas procurando ter os seus próprios deleites, buscando fazer a sua própria vontade. Mas quando analisamos o versículo 12, que diz assim, a partir do versículo 1, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzivos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Paulo continua dizendo, trazendo a unidade da igreja. Ele diz: não, Ele é o cabeça, Ele está no centro, independente do dom que você tem, o Espírito é o mesmo. O Espírito é o que une a igreja, o Espírito é o que faz que viemos a cuidar um dos outros, é o mesmo Espírito. Deus às vezes chama um para pastores, nomeia outro para outro cargo, mas Ele está trazendo a responsabilidade da igreja para dizer: o Espírito é o mesmo. A manifestação do Espírito é concedida a todos, a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra, a sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outros operações de milagre, profecias, discernimentos, variedade de línguas, capacidade de interpretar, mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente.
Paulo continua afirmando: independente dos dons, dos talentos, o Espírito é o mesmo. Por que me achar melhor? Por que me ver melhor? Que o Espírito é o mesmo. Quando nós temos esse entendimento de que Deus, Ele opera tanto no querer como no efetuar, dando dons a cada um para a sua igreja com um único com propósito, nós não pensaremos da forma que esse povo pensava, que a igreja estava, porque havia naquele momento ali uma divisão muito grande, e alguns com seus dons, dizendo: não, porque eu falo em língua, porque eu falo em outras línguas, porque eu interpreto. E Paulo dizendo: não importa, o importante é que o Espírito é o mesmo. Ele vai decorrendo, falando sobre a unidade da igreja. Versículo 17, ele começa a trazer já outra palavra, quando ele disse: olha, versículo 12: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o beber do mesmo Espírito, porque também o corpo não é só membros, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Paulo vai trazendo a colocação da importância agora da igreja, dos membros de Cristo. Paulo agora traz um corpo e mostra a importância de uma mão, dos olhos, de um ouvido. O que é que Paulo está querendo trazer para a igreja? Ele disse: olha, entenda que todos vocês, com seus dons, com seus talentos, com tudo que pelo Espírito foi liberado por cada um de vocês, não é porque você fala em outras línguas que aquele que tem o poder de interpretar é diferente. Não, todos foram liberados com o propósito da igreja estar unida. E ele falou: olha, imagina só, se seu corpo fosse só com as mãos, se seu corpo fosse só com seus olhos. Ele está dizendo assim: olha, para o corpo, a sua mão tem um grande valor. Para o seu corpo, o seu ouvido tem um grande valor. Paulo está dizendo assim: ó, igreja, entenda uma coisa, o importante é que o Espírito habite, que haja dentro de vós, mas que cada um de vocês tem um valor na casa, tem um valor no corpo. Eu acho que nesta noite o Senhor quer trazer a memória a todos nós. Talvez a pergunta para mim, José Francisco, dizendo:
Qual o valor que tenho dado aos outros membros do corpo de Cristo? Paulo está trazendo essa responsabilidade, trazendo esse despertamento na igreja, aos coríntios, está querendo dizer: olha só, ande sem as duas pernas, corra sem as duas pernas. Paulo está dizendo assim: olha, cada parte do corpo tem uma importância. Paulo está dizendo: você tem que sentir a dor daqueles que são menos favorecidos. Talvez quando nós olhamos para talvez um dedo e não damos tanta importância como o pé ou o braço, mas Paulo está trazendo assim: olha, todos vocês têm importância na casa, mas é importante que todos se unam, que todos entendam a importância daqueles que profetizam, daquele que interpreta, daqueles que têm visões, porque todos foram liberados por um só, e o que habita dentro de vocês é um só, e o que está no meio da igreja é um só. Estávamos aqui na estante adorando a Deus, e as vozes das meninas aqui, uma na outra, com o ministro Samuel, colocando as suas notas, e tinha hora que a Zana ministrava, as meninas ficavam fazendo solo, ela ministrava, voltava, às vezes o Samuel entrava, e o que é que a gente via, percebia? Que é uma sintonia, que é uma harmonia, porque se o teclado tocar só para a igreja, a gente vai começar, vamos ir, talvez se a Alessandra, talvez se a Elisana começar a puxar, a gente vai atrás, mas se elas pararem, a gente vai se perder, porque a gente não conhece as notas. Se as meninas só aqui cantassem, a gente ia seguir, mas o som do teclado não ia estar no vazio. O que é que Paulo, o que é que nós aprendemos? Que o teclado tocando, que a cada voz que estavam aqui atrás com a que estava na frente, eles fazem um corpo, eles estão unidos, elas olham uma para a outra, olham para lá, mas se olha, vamos descer, vamos, há uma sintonia. Ou seja, se uma dessa aqui for para frente, todo mundo que está lá atrás vai perceber. É a mesma coisa, é o corpo de Cristo. Temos que entender isso quando alguém está sofrendo, quando alguém está com uma parte um membro do seu corpo que está quebrado, que não tem. Nós como igreja temos que sentir essa dor. É isso que Paulo está querendo trazer para a igreja de Coríntio. Cada um de vocês tem importância na casa, mas necessário é vocês também entender do seu valor. Aí quando ele chega para a divisa, ele diz assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. O que Paulo está dizendo é isso:
que não haja essa divisão, que não haja essa separação, mas que vocês como corpo estejam todos unidos no mesmo formato, para que quando um membro sofra, todos sofram também. Mas quando o corpo se regozijar, se alegrar, é automático. E aí no versículo 27 ele diz: ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membro desse corpo. Que Paulo está dizendo aqui mais uma vez, dizendo: olha, não podemos andar só, temos que andar juntos. Eu não posso andar individualmente sozinho para o crescimento da igreja. Individualmente não vai valer. Volto a frisar a minha fala. No momento desse aqui, para quem conhece as notas, vai entender qual é a música. Individualmente. Mas o que Paulo está querendo falar é que o corpo, ele com seus membros, são todos unidos, são um coletivo, são todos unidos, como as meninas estavam aqui. Vai sair uma harmonia, vai sair uma adoração. Isso que Paulo quer trazer para a gente. A igreja de Coríntios, as pessoas com seus egoísmos, com seu orgulho, com as suas prepotências, com o seu eu falando mais alto, e Paulo querendo anular tudo aquilo, dando importância ao corpo, como igreja, evidenciando o Espírito Santo na vida de cada um deles. Como é que nós estamos? Como é que nós estamos vivendo? Dessa forma? Em divisão? Cristo, uma certa vez, falando com um intérprete, o doutor da lei, em uma conversa muito clara, Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 37, ele diz assim: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele, sabendo de todas as leis, Jesus Cristo disse, resumindo todos os mandamentos, disse: olha, ame ao Senhor teu Deus de todas as suas forças, de todo o entendimento, seu entendimento, e também ao seu próximo como a ti mesmo. E ele interroga o mestre, dizendo: quem seria o meu próximo? Aí o Senhor, onisciente, onipresente, onipotente, entendendo o coração dele, disse: olha, vou te falar algo que aconteceu. Vou trazer uma ilustração para você. Disse: olha, certo homem ia descendo de Jerusalém para Jericó, em uma viagem. Os salteadores o roubaram, tomaram tudo, ele ficou quase que morto. Disse: vê um levita, passa de lado, olha e segue.
passa o sacerdote, da mesma forma, segue. Depois vem um samaritano que para, olha, desce do seu cavalo, carrega aquele homem, leva, imagino que um hospital, algo desse tipo, deixa para cuidar, deixa o dinheiro. E ele ouvindo, Jesus fala assim: dos 3 que passaram, qual foi que usou de misericórdia? E disse: o terceiro, o samaritano. Então Cristo trazendo naquele primeiro ponto sobre a vida daquele homem, a indiferença dos povos. Aquele intérprete, o doutor, ele imaginava que o samaritano não teria um ato desse, porque entendia que os samaritanos eram pessoas separados, pessoas que não poderiam estar incluídos no meio dos judeus. E Jesus olha para ele e disse: faça o mesmo. Cuidado, cuidando um dos outros. Vimos a igreja de Coríntios com esse cenário. Olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde tem ensinamento, tem comunhão, tem crescimento, a igreja de Cristo. E agora vem esse exemplo, onde primeiro aquele homem que passa, ele se importa com alguém que está à beira do caminho ou à margem do caminho. O samaritano, o levita e o sacerdote por direito teria que parar. Algumas pessoas diziam que aquela estrada era uma estrada que tinha até um sobrenome, que a estrada do sangue, por ser perigosa e por esses atos acontecerem constantemente, e por isso algumas pessoas dão a legalidade e não parou por causa disso. Mas nós, como igreja, independente da circunstância, temos que ter a atitude desse homem. Porque se Cristo está em nós, se Cristo derramou o seu amor sobre as nossas vidas, temos que transmitir esse amor, mas um amor não só de palavras, mas de ação. Porque esse homem, ele dá um exemplo de que ele está na sua viagem também. Ele para todo o seu projeto para viver um projeto de outra pessoa. Um olhar de misericórdia sobre a vida de alguém que está pedindo socorro. Depois tem a ação. Ele desce do cavalo e abraça aquele homem. Primeiro ele cuida e depois ele leva para a hospedaria. O que aprendemos com essa lição? Eu só faço isso por uma pessoa se eu amar. Se o amor dele tiver derramado em mim verdadeiramente. Porque quantas e quantas vezes nós vemos situações e passamos por fora. Não estou falando nem fora do nosso contexto igreja, estou falando dentro da nossa igreja. Pessoas que precisam, que necessitam, que espera de mim, que espera da igreja, esse cuidado, esse amor, esse ato.
Quando nós amamos verdadeiramente, para cuidar sobre nós, através do Teu Espírito, é derramado sobre as nossas vidas a paciência, a longanimidade. Esse homem dá exemplo de paciência, de parar, de descer, de cuidar, de levar. De renunciar o seu trajeto para fazer a vontade de alguém talvez que ele nem conhecia. Para que possamos continuar cuidando dos outros, é necessário nós tomarmos essa posição. Amar verdadeiramente, ter paciência, ter longanimidade, ter misericórdia, renunciar nossas vontades e também ter atitude. Que Deus, em nome de Jesus, continue a ministrar o teu coração e que possamos durante esses dias entender a importância de, como igreja, como corpo de Cristo, entender que devemos estar cuidando um dos outros. Amém? Se ponha de pé, por favor, vamos orar e agradecer ao nosso Deus por o culto desta noite. O soberano Deus e eterno Pai, Deus, que nós te louvamos, Pai. Te louvamos pelo teu amor, pela tua bondade. Te louvamos pelas tuas misericórdias. Te louvamos porque o Senhor tem sido bom para com nossas vidas, ó Deus. Queremos te agradecer, meu Senhor, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado e a cada dia aprender da tua palavra e praticar as mesmas. Deus, em nome de Jesus, queremos mais uma vez te pedir perdão pelas nossas falhas, pelo aquilo que nós não temos feito, aquilo que o Senhor tem nos orientados a fazer. Nos ensina, Deus, a cuidar um dos outros como o Senhor quer. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Deus. Obrigado pelo culto, pelos hinos entoados, pelas pessoas que aqui estão, as pessoas que estão em casa. Nós te louvamos, meu Pai. Queremos te pedir agora que o Senhor possa, em nome de Jesus, Deus, liberar uma palavra da tua parte sobre a vida dos teus filhos que aqui estão, teus filhos que estão em casa. Deus, para palavra de cura, palavra de avivamento, palavra de encorajamento, seja em nome de Jesus, por ele agora curado da tua enfermidade, seja por ele agora em nome de Jesus encorajado, seja por ele agora em nome de Jesus avivado. Faz isso em nós, Deus, para que possamos, como igreja do Senhor, como um corpo de Cristo aqui na terra, cuidarmos um dos outros, para que se cumpra a lei do Senhor em nossas vidas. Nos ensina, Deus, a amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Leva-nos em paz aos nossos lares, debaixo da tua proteção. Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém? Podes assentar, e logo após a oração silenciosa estaremos nos despedindo. Lembrando que na sexta-feira estaremos na casa do Senhor adorando o teu nome, em nome de Jesus.